Com a chegada do mês de setembro, quem sofre com alergia sempre acaba tendo uma situação muito peculiar nesse período do ano. Com a chegada da primavera, a estação das flores, o pólen, que é um pó que acaba saindo de cada flor, acaba prejudicando principalmente quem tem esse tipo de alergia. E é uma parcela bastante significativa da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 40% das pessoas sofrem com algum tipo de alergia, e aqui no Rio Grande do Sul a gente destaca principalmente a rinite. Para a gente falar um pouco sobre isso, ampliar esse assunto, ao meu lado, a otorrinolaringologista Alice Herb, que nos atende para falar de alergia, doutora. Setembro sempre é um mês complicado para quem sofre. Inclusive, eu sou um que acaba sofrendo bastante. Mas conta por que isso acontece, se é justamente por conta das flores, essa situação que causa o espirro, coriza e prejudica bastante quem tem alergia agora no mês de setembro. Essa época de setembro, né, quando chega a primavera, um pouquinho antes já de chegar a primavera, a gente já tem muito pólen sim no ar. Então, alguns períodos aí do dia, a gente destaca início da manhã e final da tarde, é bem quando as plantas estão soltando mais esse pólen, né, que é o ciclo natural das plantas, né, para fecundar outras plantas e deixar a nossa primavera aí bonita como é, né? Porém, as pessoas que têm rinite, que sofrem da rinite, sim, aumentam os sintomas nessa época. Por quê? O pólen, ele é um irritante para o nariz. Não só o pólen, né, como outras coisas, como a poeira, o pó, ácaro, né? Os ácaros, eles soltam também essa substância que irrita o nariz, mas falando especificamente da primavera, o pólen, ele irrita o nariz. Na hora que a gente respira esse pó, ele faz com que o nariz fique reativo. Secreta mais, né? Sai mais muco, fica uma aguinha no nariz, aumenta a obstrução nasal, porque as carnes que a gente tem no nariz, elas ficam mais inchadas e, consequentemente, outros sintomas associados, como coceira, né? Tanto no nariz, nos olhos, lacrimejamento, às vezes aquela coceira na garganta que pode levar tosse. Então, a rinite na primavera, ela é, sim, mais intensa. Como prevenir isso? Porque quem tem alergia, o que irrita nas pessoas é a tosse, o espirro de forma excessiva, às vezes em sequência, né? E também você falou sobre esse líquido que acaba sempre caindo por conta da defesa, né, do organismo. Como prevenir isso para de fato diminuir essa situação que incomoda um espirro em constância? Eu sempre destaco, né, que é importante quem tem muitos sintomas de rinite nessa época é fazer um tratamento mesmo, vir ao médico, a gente identificar que realmente é uma rinite alérgica e ensinar para o paciente medidas que vão amenizar os sintomas e muitas vezes fazer um tratamento mesmo para o nariz para evitar essa irritabilidade, né, que gera esses sintomas. Mas de dica geral, assim, o que a gente pode fazer? A limpeza do nariz, né, com solução fisiológica, nunca com água, né, água pura, sempre com soro fisiológico, ajuda a remover esse irritante, né, que é o pólen. A questão de também não abrir a casa cedo da manhã, a gente costuma, né, quando tá um dia bonito, ainda abrir a casa para ventilar, mas cedo da manhã e final da tarde é bem o momento que esse pólen tá mais no ar, ele acaba entrando mais dentro de casa. Então, evitar esses períodos, abrir para arejar a casa, né? Outra coisa, limpeza de casa, evitar de passar vassoura, tá? Passar um pano úmido em casa, porque o pozinho que fica no chão, ele acaba subindo, né, quando a gente passa a vassoura. Então, uma das medidas para também amenizar isso é fazer a limpeza de casa com um pano úmido e não com vassoura. Manter, né, a hidratação via oral, né, tomar água, isso ajuda a manter a nossa via aérea hidratada, então isso ajuda o corpo a também combater os sintomas da rinite. Mas eu destaco principalmente a questão de quem tem sintomas frequentes é sim fazer um acompanhamento para a gente fazer um tratamento. A rinite ela não tem cura, mas a gente consegue controlar os sintomas fazendo um tratamento adequado. Além da rinite, que é a mais tradicional, também tem a tosse alérgica, tem outras situações que acabam irritando a pessoa nesse período mais intenso da primavera, no setembro. Explica se existe diferença de rinites, como a tosse acaba surgindo e outros agravantes nesse período do ano.
Existem sim diversas rinites, tá? A gente destaca na primavera sim a rinite alérgica, mas a gente tem durante todo o ano, principalmente aqui no sul, né, que a gente tem uma variação muito intensa de temperatura durante o dia, e isso causa sim um aumento da secreção nasal, né? Então nem sempre o paciente vai ter a rinite alérgica, mas ele pode ter uma rinite causada pela troca de temperatura, né? Uma das coisas que a gente geralmente faz, né, que eu já comentei aqui no caso, é manter o nariz limpo, né, porque qualquer tipo de irritante que fique ali, ele vai sim sair com essa limpeza e melhorar os sintomas. A tosse, por exemplo, ela pode ser sim um sintoma da rinite, porque a rinite ela aumenta o muco que o nariz produz. O nariz da gente produz um muco todo dia, e esse muco ele fica mais viscoso, e aí ele começa a pingar lá na parte posterior do nariz e fica dando aquele o sintoma chato, que é um pigarro, né, a tosse, realmente aquela coceirinha às vezes que dá na garganta. Isso tudo é relativo à irritação, né, e o aumento do muco que fica na cavidade nasal ali. Quem não tratar e talvez pensar, é mais uma rinite, mais uma vez no ano, vou passar por isso. O que pode acontecer com essa pessoa? Muitas vezes a gente vê a sinusite, né, como consequência de uma rinite não tratada. A sinusite ela é a inflamação dos seios da face, que são os buracos que a gente tem no osso ali da face, que por consequência da rinite, que causa um aumento, um edema dentro do nariz, que esse muco não consegue sair, e aí acaba ficando preso nos seios da face, que gera sinusite. Outra coisa bem importante de comunicar, né, de falar, coceira nos olhos, a pessoa que tem muita coceira, que fica mexendo o tempo inteiro, pode gerar problema ocular, pode gerar uma doença no olho por coçadura crônica, né? Então, os sintomas associados da rinite, às vezes até no ouvido, coceira, as pessoas ficam manipulando o ouvido, isso gera otite, né? Então, a importância de manter o tratamento da rinite é para evitar outros problemas, né? Então, pessoas que ficam com tosse crônica também podem machucar a corda vocal. Então, que nem tu que utiliza bastante a voz, né? A gente precisa manter a corda vocal boa e tratar a rinite faz parte disso também. Ok, tá certo. E a população tem como costume tratar isso ou é algo mais caseiro, que se resolve em casa, compra um remédio ali na farmácia? Geralmente, né, como a gente comentou antes, que a população é um índice grande de pessoas que têm rinite, a gente vê que a maioria acha normal ter rinite. E, na verdade, não é normal, é comum. É comum a pessoa ter rinite, mas não é normal ficar com os sintomas de rinite. Eu sempre explico na consulta que usar um antialérgico, claro, ajuda. Só que ele é como se fosse uma maquiagem, ele vai só maquiar o problema e não vai tratar. Então a gente tem outras maneiras de tratar o problema para que não fique tendo esses outros sintomas tão desagradáveis, né? Uma das coisas que a rinite causa também é o sono, né? Atrapalha o sono. A pessoa que está com crise de rinite não dorme bem à noite. Consequentemente, o outro dia do trabalho não vai render, não vai conseguir, às vezes, ir trabalhar porque está cansada, está com sonolência excessiva, né? Só para a gente finalizar, doutora, a questão com criança, né, que envolve muito isso e às vezes acaba vindo do pai, da mãe e tem essa sequência. Criança precisa ter um cuidado mais especial, mais de perto em relação às alergias, até pelo convívio, por exemplo, na escola com demais crianças, estão brincando, estão correndo e isso acaba se agravando. Faz sentido? Faz sentido. Na verdade, a rinite alérgica ela não é transmissível, né? Então, não tem problema da criança com rinite conviver com as outras crianças. Mas sim, na criança foi bem interessante essa tua pergunta, porque a criança que tem muita rinite, muita crise de rinite, corre o risco da adenoide, que é aquela carne do fundo do nariz, que o pessoal chama de carne esponjosa, aumentar. Quanto mais a criança tem crises de rinite, essa carne vai aumentando. E às vezes chega num ponto que só fazendo cirurgia para tirar essa adenoide para melhorar a respiração da criança. Então, na criança, especialmente assim, é importante ter esse cuidado de manter a rinite bem tratada para evitar outras consequências e às vezes até evitar um procedimento cirúrgico, né? Doutor, obrigado por nos atender nesse período que, para quem tem alergia e acaba sofrendo bastante, é muito importante essas orientações. Cuidado básico que
quem tem alergia sabe o que tem que fazer, né? Exatamente. Então, agradeço aí o convite, né, para falar sobre esse tema tão importante e recorrente. Então, o que eu digo aí para as pessoas é realmente, quem tem rinite recorrente é procurar atendimento médico, fazer um tratamento, mas de base é cuidados especiais com a limpeza do nariz, fazer o uso do soro fisiológico de forma adequada para limpar o nariz e também esses cuidados que eu orientei em relação aos horários, né, de piora dessa quantidade de pólen no ar, já vai ajudar bastante a evitar as crises de rinite. O relato, então, da otorrino Alice Herb, falando sobre alergias. Ela deu várias dicas nesse período que é bastante complicado. Fique atento, se cuide, evite complicações maiores diante das alergias e principalmente as rinites alérgicas que acabam atingindo e trazendo um transtorno para quem sofre com esse tipo de situação agora no mês de setembro.